que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política? Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Que ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias, e depois aceitar, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso, a definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula, e depois ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Felizmente a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. Meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que para mim é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro do Instituto. Porque um subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio, isso é tortura. Tortura legalizada em nome que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política. Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Que ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias, e depois aceitar, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso, a definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula, e depois ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Felizmente a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. Meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que para mim é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro no Instituto. Porque um subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio, isso é tortura. Tortura legalizada em nome que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política. Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Que ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias, e depois aceitar, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso, a definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula, e depois ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Felizmente a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. Meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que para mim é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro no Instituto. Porque um subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio, isso é tortura. Tortura legalizada em nome que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política. Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Que ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula,
que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento. Manter o Lula preso 580 dias. E depois aceitar. Numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso. A definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula e depois ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo. Isso é um escárnio. Felizmente a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. O meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que para mim é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro do Instituto. Porque um subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio. Isso é tortura. Tortura legalizada em nome que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política. Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Que ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias. E depois aceitar. Numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso. A definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula e depois ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo. Isso é um escárnio. Felizmente a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos